Hoje nós vamos estudar o capítulo 25 do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 24, nós vimos que Paulo ele esteve frente a Félix, que era o governador, para ser julgado, né? Apresenta a sua defesa. Mas a partir do capítulo 25, ele agora já está perante ao governador Festo, porque o governador Félix, ele deixa o poder e quem assume agora é o governador Festo. E o texto começa da seguinte maneira: tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Então ele toma posse em Cesareia do governo da Judéia e ele vai até Jerusalém. Era a sua jurisdição. Era comum, quando tinha grandes festas, o governador ia até Jerusalém. E logo os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam. Interessante que Paulo já estava preso há 2 anos em Cesareia, agora assume Festo, e esse homem, após 3 dias que ele assumiu o governo da Judéia, ele está a Jerusalém, e assim que ele chega lá, é procurado pelos maiorais dos judeus, e imediatamente ele apresenta queixa contra Paulo, e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que eu mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matar na estrada. Mais uma vez aqui, eles agora estão armando uma segunda cilada. Aquela primeira cilada foi entre a fortaleza de Antônia até o Sinédrio para matá-lo. Agora eles estão pedindo agora a esse governador Festo, que assumiu o lugar de Félix, que mandem-o até Jerusalém, o Sinédrio, mais uma vez. Para quê? Para que eles matem no caminho. Matem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Ou seja, olha, ele está preso em Cesareia e eu vou demorar aqui uns dias e logo eu estou retornando para Cesareia e lá eu resolvo isso. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Ou seja, se vocês acham que esse homem cometeu algum crime, vocês lá, durante o julgamento, vocês acusem-o. Acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 dias, mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, ele retorna de Jerusalém para Cesareia, o governador Festo. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Ou seja, assim que ele retorna de Jerusalém para Cesareia, no dia seguinte ele manda que Paulo compareça ao tribunal. Comparecendo este, rodearam-nos os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, mas essas acusações, no entanto, não podiam provar. Muitas acusações contra Paulo, mas não tinha prova de nenhuma delas. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Então, mais uma vez, Paulo vai se defender. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Que era a acusação que era feita contra Paulo. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ali ser julgado por mim a respeito dessas coisas?
Todos esses governadores, eles queriam o apoio dos judeus para se manter no poder, porque era um cargo político. Né? Como você vê, quando você tem um cargo político, você quer o apoio das pessoas para se manter no poder. E ele oferece essa condição a Paulo. Querem subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Mas sabemos que Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César. Porque ele era o representante de César ali naquele lugar. Ele era o governador da Judéia. Onde convém seja eu julgado, nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal, ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém para lhes ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Mas por que Paulo apela para César? Porque Jesus tinha dito a Paulo, coragem, pois do modo porque testemunha a meu respeito em Jerusalém, porque modo deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Então havia uma determinação do próprio Jesus que ele tinha que dar testemunho dele em Roma. E diante desse complô, dessa cilada, né, para matá-lo de volta de Jerusalém, de Cesareia para Jerusalém, guiado pelo Espírito Santo, ele apela para César, para Roma. Então, Festo, tendo falado com o conselho, que estava ali presente, no julgamento, respondeu, para César apelaste, e para César irás. Então, ali é sacramentado que ele vai a Roma. Está nos planos de Paulo ir a Roma, fazer uma coleta, e de lá fazer a quarta viagem missionária para a Espanha. Os planos nós executamos, nós planejamos, mas quem executa é Deus. Os planos de Deus são insondáveis. Paulo, ele chega, vamos dizer que ele chega em Roma, né? Por esse motivo que não levava a ser martirizado, mas depois é condenado, vamos dizer, por conta que Nero incendeia Roma e culpa os judeus, ele é o principal. Mas Festo, que tinha acabado de assumir a jurisdição da Judéia, ele recebe a visita de Agripa, que era da Galileia, como cortesia. E quem era Agripa? Na Bíblia nós vimos vários Herodes. Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Filipe I, Herodes Filipe II, Herodes Antipas e Aristóbulo. Esses foram os que escaparam porque Herodes o Grande mandou matar alguns dos filhos e algumas esposas. Mas vimos que Herodes Arquelau, né, é aquele quando Jesus volta do Egito, que ele, fugindo dele, vai para Nazaré. Herodes Antipas é aquele que mandou matar João Batista. Só que Herodes Agripa I, que era filho de Aristóbulo, Herodes Agripa I era irmão de Herodias, que era neto de Herodes o Grande. Foi o que mandou matar Filipe. Desculpem, Tiago, a espada. Agora surge Agripa. Essa Agripa aqui é Herodes Agripa II, que é filho de Herodes Agripa I, aquele que mandou matar Tiago a espada, que agora é bisneto de Herodes o Grande, que agora ele é, né, chama rei, porque ele é o governador da Galileia. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a festa, ou seja, dar as boas-vindas ao colega, né, e fazer
uma confraternização. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, ou seja, ele leva a Festo ao novo governador o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, porque Paulo já fazia 2 anos que ele estava preso ali em Cesareia, porque Félix não tinha tomado nenhuma providência. Queria dinheiro para soltá-lo. Paulo não era um homem reto, e, por sua vez, também ele queria agradar os judeus, não soltando. Mas como se demoraram alguns dias, Festo expôs expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de que os principais sacerdotes e anciãos dos judeus apresentam queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Ou seja, ele estava em Jerusalém, quando tomou posse, em Cesareia, foi para Jerusalém, e assim que ele chega lá, eles pedem que ele o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Foi o que ele falou agora para o rei Agripa II. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. Esse homem é Paulo. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Ou seja, não era crimes de morte, de prisão, Era crimes com relação à lei deles lá, que não tinha nada a ver com crime de morte e de prisão. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Ou seja, Paulo tinha já falado sobre Jesus, que ele veio, que ele ressuscitou entre os mortos, que ele ascendeu aos céus, que ele está vivo, está reinando lá dos céus, vai retornar uma segunda vez para julgar. Na primeira vez ele morreu em nosso lugar, mas na segunda vez ele vem como juiz. E aqueles que não colocaram a fé em Jesus serão condenados, terão a morte eterna. Tudo isso Paulo já tinha explicado várias vezes nas suas defesas, Ao ponto que Félix se apavorou com as declarações de Paulo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César, ou seja, enviasse a Roma, a Itália. Porque Paulo sabia o que Jesus tinha pedido para ele. Além da cilada que estava previsto aqui, ele sabia do pedido de Jesus, de força, Paulo, coragem, do jeito que você deu testemunho de meu respeito em Jerusalém, assim importa também que eu faça em Roma. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem amanhã, respondeu ele, e o ouvirás. Então o rei Agripa, ele ficou interessado depois dessa história, dessa conversa toda entre os dois. Entre o atual governador Festo e o Agripa. Um era da Galiléia e outro da Judéia. Ele ficou interessado em ouvir este homem também. Apesar que já tinha tomado a decisão de encaminhar para César, que era o imperador de Roma, que na época era Nero. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo, o novo governador. Então disse Festo: rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, que é Paulo, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais, ou seja, que esse homem tinha que morrer. Este é o homem que eu falei, que os judeus querem matá-lo, e na percepção deles, esse homem não deve viver mais, porque ele profanou o templo, porque ele
não obedece à lei de Moisés, porque ele não atende os requisitos da lei. É isso que ele está arguindo. Porém, eu achei que nada praticara passível de morte. Ou seja, na audiência, né, Festo está dizendo que em nenhum momento ele viu nada passível de morte. Eles queriam que ele morresse, não era mais para ele viver, mas olha, eu não vi nada passível de morte nesse homem, neste Paulo. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano, por isso trouxe à vossa presença. O que é que ele está aqui dizendo? Olha, eu vou mandar esse homem para César, para a Itália, para Roma, mas eu não tenho um argumento plausível para que o imperador tome uma posição. Eu não tenho nada contra ele, eu não tenho como escrever nada, não existe nada contra esse homem que diga que ele é passível de morte ou de prisão. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que eu trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Ou seja, ele está pedindo uma contribuição agora do rei Agripa II, que ele perceba se há alguma coisa que ele possa escrever. Como ele recebeu uma carta, né, o Festo recebeu uma carta do Cláudio, né? Cláudio Lísias, ele agora também tem que mandar uma carta para o imperador. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo, as acusações que limitam contra ele. Então, esse capítulo ele vai sendo concluído dizendo isso, né? Ele está na expectativa que o rei Agripa ele faça alguma coisa, né, dê alguma opinião, para que ele possa escrever uma carta para encaminhar a César em Roma, né, na Itália. E o capítulo termina com essa condição, mas nós sabemos que os planos de Deus jamais são insondáveis e jamais serão frustrados. Então, o propósito de Deus é que Paulo estava vivo ali, em nenhum momento eles conseguiram matar Paulo, e Paulo agora, ali nós vamos ver no próximo capítulo, no capítulo 27, que ali ele é enviado agora para a Itália. Ou seja, aquilo que Jesus pediu a Paulo, vai ser concretizado. Esse é como esse capítulo termina. Então, Paulo foi obediente à visão celestial que ele teve de Jesus. Paulo foi obediente. Que Deus continue nos abençoando.